Estamos aí iniciando 2024. Aqueles que já estão na igreja há tempo sabem que nós trabalhamos aqui na igreja com séries mensais. As nossas mensagens, então, elas têm séries. Mas durante o mês de janeiro e o mês de fevereiro, nós trabalhamos com o tema livre, que é um período onde há muita transição, né? Alguns viajam, os pastores viajam, então a gente deixa janeiro e fevereiro com temas livres. Cada pastor, cada pregador decide o tema que quer vir trabalhar com a igreja. A partir de março nós começamos então a trabalhar com temas já mensais fixos para nós estarmos meditando. Hoje, então, o nosso tema de nossa mensagem é 3 motivações para vivermos a ética cristã. E quando eu estou falando aqui de ética cristã, eu vou falar de motivações para nós vivermos os valores, os princípios de Deus em meio à nossa sociedade. Nós vivemos num mundo onde a imoralidade se tornou sinônimo de moralidade. As pessoas tratam das coisas imorais hoje em dia como se elas fossem morais, corretas. Esses dias eu estava assistindo não sei se é capítulo que a gente fala, né? Episódio de uma série, né? E não me recordo muito bem o nome, mas era alguma coisa Big Bang, série que hoje, né, a galera toda está assistindo, e esse dia eu estava ali assistindo, meus filhos assistem, nós estávamos ali sentados. Ela é uma, se eu posso assim dizer, meio que comédia, mas também acaba aqui trazendo muitos princípios, ensinos, né? E dentro dali daquele episódio a qual eu estava assistindo, num determinado momento, então, um dos amigos que faziam parte da série, são 4, se não me falha aqui a memória, 4 jovens prodígios, por isso a série é Big Bang, alguma coisa, que eles são, um é prodígio na área da física, outro astrônomo, enfim, um engenheiro, mas são aqueles jovens prodígios inteligentes e que eles têm dificuldade. Na cultura aí costumam chamá-los de nerds. E eles têm dificuldade por causa disso de se socializarem com as demais pessoas. E dentro de um momento desses, um deles estava lá com a namorada tal, e houve uma discórdia. Não dá para ficar aqui contando tudo que aconteceu ali, mas houve uma discórdia entre eles e não sei o quê. E aí ele estava nervoso, bravo, né, com aquilo tudo. E aí então ele chama ela para ir para o quarto, vamos lá fazer sexo, como se sexo resolve os problemas, né, com a namorada. Então assim, a gente começa a ver uma deturpação das coisas, e aí isso parece que vai entrando na nossa vida como se tudo fosse normal. Então, afinal de contas, eu estou bravo, chama logo a namorada e vamos transar ali, que aí eu já descarrego, né, meu nervo, e acabou. Não é assim que as coisas acontecem, mas é assim que se procede hoje. Isso acontece lá fora, isso está acontecendo dentro da igreja, porque a gente também acaba sendo influenciado por esse tipo de ensino, e começamos a achar que essas coisas todas são normais. Mas não são. Por isso eu disse que nós vivemos numa sociedade onde parece que imoralidade agora é sinônimo de moralidade. As coisas se perderam totalmente a noção da realidade. Tudo parece estar virado de cabeça para baixo, principalmente para nós que somos mais velhinhos um pouco, que viemos de um outro tempo, parece que as coisas não têm mais sentido. A verdade é que nós hoje, e eu estou falando aqui da cultura emergente, nós estamos falando, né, desse mundo que nos envolve, nós hoje valorizamos o que nós deveríamos ter vergonha. E nós temos vergonha do que nós deveríamos valorizar. Aqueles que
hoje guardam os valores éticos cristãos, isto é, aqueles que cuidam de viver os princípios de Deus, hoje é visto na sociedade como pessoas fracas, até mesmo vistas como más pessoas. Afinal de contas, quando você tenta defender a verdade, as pessoas te agridem porque você quer defender a verdade. Quando você diz que aquilo que é errado, elas ficam bravas porque você diz isso. Como que você não respeita a opinião do outro? Como é que você não tem, então, um pouco mais de sensibilidade e amor para com as pessoas? Então, a gente está realmente vivendo num mundo todo distorcido. A verdade é que nós vivemos num mundo que é governado, comandado pelo maligno. E é por isso que o mundo está como está. Deus, preste muita atenção, nos deu uma nova vida. Eu não quero explicar hoje toda a obra que Deus fez para que você tenha essa nova vida. Nós temos falado nisso constantemente em nossos cultos. Mas Deus te deu uma nova vida em Cristo Jesus. E com essa nova vida, você agora tem uma nova ética. Não a ética, não esses valores, esses princípios morais que estão sendo propagados por esta cultura emergente, que você assiste nos diversos seriados, e não é só nesse Big Bang, basta você assistir Friends, basta você assistir outros tantos por aí, que você vai ver muitas distorções, muitos princípios errados. Pastor, o senhor está dizendo que não podemos assistir? Não. Aliás, você deve assistir. Assista, mas tenha discernimento. Porque quando você for conversar com alguém, você sabe do que ela está falando. Porque hoje em dia, seus colegas vão conversar sobre isso com você. E você então sabe o que você está vendo. Mas tenha discernimento daquilo que você está assistindo. Não se deixe ser corrompido por aquilo que os teus olhos estão vendo. Deus nos deu uma nova vida, e com essa nova vida uma nova ética. Uma ética que é diferente dos padrões do mundo em que nós vivemos. E esta nova ética deve ser vivida por mim e por você, por nós que nascemos de novo, por nós que confessamos Cristo Jesus como Senhor de nossas vidas. E é para ser vivido hoje, não é para você esperar para viver quando você morrer e for para o céu, não, é para viver hoje. Porque a vida com Deus, ela se inicia a partir do momento que você aceitou Cristo e o Espírito Santo veio habitar em você. Essa nova vida já começa a fluir. E você precisa viver dentro dessa nova vida, junto agora com Cristo. Mas é preciso começar hoje esta vida. E ao vivermos essa nova ética, que é a ética do reino de Deus, então nós passamos a viver na contramão deste mundo. E nos tornamos para aqueles que não têm o Espírito de Deus, para aqueles que não vivem na verdade que é Cristo Jesus, nós nos tornamos tolos. Hoje pela manhã, o pastor Hélio, falou um pouco sobre os tolos, aqueles que vivem como se Deus não existisse. Ele falou sobre isso, aqueles que sabem, creem, afirmam a existência de Deus, mas vivem como se Ele não existisse. Isto é, eu posso perguntar muitas vezes para algumas pessoas, você crê em Jesus? Ela fala, eu creio em Jesus. Mas você vai olhar para a vida dela, ela vive procedimentos que não se entrelaçam com a vida de Cristo. Ela pratica imoralidades que não poderia estar praticando. Ela adota determinado estilo de vida que não é compatível, não tem comunhão com o reino de Deus, com a luz. Mas ela diz crer em Jesus. E é sobre isso que o Hélio hoje falou pela manhã. E ele então diz que essas pessoas são tolas. Mas eu quero dizer para você que aqueles que são tolos
quando eles olham para nós, eles nos julgam tolos. Porque nós queremos viver a verdade de Deus. Porque nós queremos caminhar com Deus. E à medida que nós vamos vivendo isso, então nós estamos na contramão deste mundo. E por isso somos tratados por eles como os tolos. Porque o tolo verdadeiro não sabe distinguir aonde está a verdade. Porque ele é tolo. Então hoje eu quero apresentar 3 motivações para nós cristãos vivermos a ética cristã. E não essa ética propagada pelo sistema que governa o nosso mundo, vendida nas mídias, nas redes sociais. Eu quero apresentar 3 motivações. Eu queria dizer para você que, ao fazer isso, minha intenção única é despertar em você uma razão concreta para que você seja um verdadeiro cristão. Eu poderia dizer que, uma vez cristão, você nem precisava dessa motivação. Nem precisava falar disso. Mas parece que muitos hoje que se dizem cristãos são exatamente como aqueles que foi pregado pela manhã. Acham que podem viver de qualquer forma, estão corrompidos, mas se dizem cristãos, são tolos, porque eles acham que Deus não está vendo o que estão fazendo. E muitos cristãos estão vivendo assim. É muito comum você contratar alguém e a pessoa dizer para você que ela é cristã. 1 ano depois você tem problema com essa pessoa. Ela te dá a maior dor de cabeça. É aquela que se diz cristã. Você nunca teve uma experiência, por exemplo, e aqui eu não quero fazer aqui um julgamento de classe, como é que eu vou dizer, social, mas você nunca, por exemplo, viveu uma experiência de contratar um pedreiro cristão, pagar para ele e ele sumir? Pastores, não vou nem dizer, né? Estão nos púlpitos aí, usando os púlpitos, se dizendo cristão, tomando, como diz a Bíblia, a lã das ovelhas, a gordura, em nome de uma prosperidade. E você vai nessas igrejas, os únicos que prosperam é o pastor e os obreiros. E as pessoas ficam olhando para eles e ficam vendo eles lá andando com carrão, e eles ficam, um dia você vai ter um dia você vai... E ele vai só arrancando delas, né? Por isso, eu quero dizer para você que existe sim motivações para nós vivermos essa ética cristã. Você não pode ser um cristão se você não viver os princípios de Deus, os valores de Deus. Algumas pessoas, elas descansam, baseado numa teologia pregada por aqueles que se dizem calvinistas, reformados. Eu já fui muito calvinista na minha vida, fui pastor da Presbiteriana do Brasil por muitos anos. E aqui eu não quero fazer uma crítica à igreja, não é isso. Mas alguns asseguram nessa teologia que uma vez salvo, salvo para sempre. E eu por muitos anos defendi isso. Eu fui um defensor. Não, salvo, está salvo. Aliás, eu costumava até dizer o seguinte, né? Deus não vai apagar o seu nome uma vez que já foi escrito no livro da vida, né? Acontece que, na medida que venho estudando a Bíblia, venho lendo a Bíblia, na medida que venho caminhando com Deus, algumas coisas da nossa vida vai mudando, né? A gente vai reavaliando muito daquilo que a gente aprende. E eu estou aqui dizendo algo para vocês com muito cuidado, com muito temor, porque há diversas passagens na Bíblia que vai mostrar que você pode sim perder sua salvação. A gente, quando era calvinista, a gente tentava pegar esses textos e desqualificá-los de alguma forma. Mas há diversas passagens. Começando que quando você lê que Paulo, por exemplo, escreve que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Quando você vai no texto de Hebreus fala lá que aquele que já viveu, experimentou todos os dons, andou, tal. Ele não está falando de alguém que só conheceu a palavra, mas alguém que viveu. Aí ele diz o seguinte: se você cair, se você deixar, abandonar a fé, não há mais para você salvação. Ele vai falar isso em Hebreus, capítulo 6. Se você ler depois outras, tantas passagens, sempre a Bíblia fala: se permanecerdes em mim, e eu em vós. Se já significa que é uma condicional.
Você precisa permanecer até o fim. Não é caminhar com Deus só até a metade. Agora eu vou viver do jeito que eu quero, porque eu já garanti minha salvação. E Pai, não funciona dessa forma. A Bíblia diz, não apagueis o Espírito. Outras traduções, né, que você pode ler este texto de 1 Tessalonicenses 5, 19, se não me falha aqui a memória, vai dizer para você, não extinguir o Espírito. O que isso significa? Tem você porventura poder para apagar o Espírito, acabar com o Espírito? Claro que você não tem poder para acabar com o Espírito. O Espírito Santo é parte de Deus, é o próprio Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Que poder tem você para extinguir e acabar com o Espírito? Você não tem. Mas a questão é que o Espírito vive uma relação conosco, de uma comunhão pessoal. Então ele vai andar com você e ele vai ser o selo e a garantia para você chegar ao céu. Mas se você começa a abandoná-lo, se você começa a desrespeitar, você não ouve o que ele fala, você não ensina, o Espírito vai se entristecendo. Paulo vai falar sobre isso em Efésios. O Espírito se entristece, daqui a pouco o teu coração vai se endurecendo, vai morrendo, de tal forma que você já não ouve mais o Espírito. É neste sentido que você apaga o Espírito. Você não apaga no sentido de existência. Você não tem poder algum para deixar que Deus não exista mais. Você pode apagar da sua vida Deus, mas não apagar Deus da existência. Ora, então é preciso caminhar com Deus com seriedade até o último dia. Agora, não estou dizendo que se eu estou andando com Deus hoje, porventura eu fraquejo, isto é, eu cedo de alguma forma algum pecado, e seja qual pecado for, seja um pecado causado por uma ira, seja algo que me leve ao mais extremo pecado, e neste momento Deus resolve voltar, né, como diz alguns, toca a trombeta, o Senhor desce, e aí eu perdi a salvação. Não é disso que eu estou falando. Nós não estamos falando de perder a salvação por um ato de pecado. Deus conhece cada um de nós. Você não perde a salvação por isso. Mas na medida que você vai abandonando Deus, ao ponto de sim, um dia você se apostatar. A Bíblia fala de apóstata. Apóstata é aquele que abandonou a fé. Um dia teve fé, mas ele largou a fé. Ele abandonou a fé. A Bíblia fala sobre isso. Se você pegar a parábola de Jesus, Jesus fala sobre a semente que vai caindo na terra, e algumas dessas sementes, elas crescem, ele fala disso, elas começam a florir, e aí o que acontece? Elas começam a achar que os valores do mundo são melhores, e ela abandona. Então Jesus fala sobre esse tipo de semente. São pessoas que muitas vezes estão dentro das igrejas, ouviram o Evangelho, começam a viver o Evangelho, estão felizes na casa de Deus, mas de repente elas começam a olhar para o mundo com outros olhos, e vão se apegando, e quando vê, morrem no caminho, morrem. Mas um dia elas viveram isso, e é disso que eu quero que você preste atenção, porque você precisa viver a ética cristã, você precisa viver. Jesus diz lá em Apocalipse para 7 cartas, onde ele escreve, ele termina, ao vencedor. Só os vencedores, ele diz, ao vencedor. Vencedor é aquele que vai guardar a fé até o final. Você pode começar uma corrida muito bem, e você está lá correndo, trotando, você é o primeiro, disparou, mas se você não tiver fôlego para chegar, você morre no caminho, vai todo mundo passar por você. A jornada cristã é essa corrida, é como uma maratona. Você precisa ir marchando, vai sem pressa, mas mantenha sempre o seu ritmo, para que você possa chegar até o final, chegar bem até o final. O importante não é como você começou a sua jornada, mas é como você termina a sua jornada com Cristo. Amém? Então eu vou falar da primeira motivação. Primeira motivação para vivermos então essa ética cristã, os valores, o princípio de Deus, é porque nós somos chamados para sermos imitadores de Cristo. Veja só o que diz Filipenses capítulo 2, do verso 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo,
e foi obediente até a morte e morte de cruz. Amém? O apóstolo Paulo, ao escrever esta carta para a igreja em Filipos, ele pede então aos irmãos que tivessem o mesmo sentimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estava motivando os irmãos a serem imitadores de Cristo. E segundo Paulo, nós devemos imitar Jesus no seu ato de esvaziamento de si mesmo. Ele está dizendo isso: sede a atitude de vocês a mesma de Cristo. E aí ele vai descrever esse momento que ele se esvazia de si. Jesus abriu mão de sua glória como Deus e se fez homem. Isso é algo grandioso demais da parte de Jesus. Eu não conseguiria descrever tamanha grandiosidade. Você consegue imaginar isso? Pai, Filho, Espírito vivendo a eternidade plena, perfeita, criando todas as coisas, Deus eterno na sua glória, e de repente Jesus deixa tudo isso, deixa toda essa glória, todo esse poder. Veja só, quando nós estamos falando de Jesus, Jesus criou todas as coisas. Quando você vai ler a epístola 1 de João, ou mesmo o Evangelho de João, logo no começo, no capítulo 1, vai dizer sobre isso. Ele estava com Deus, por meio dele todas as coisas foram criadas. Ora, esse Jesus, esse Deus de todo poder, que criou todas as coisas, de repente, ele abre mão de todo esse poder, ele abre mão de toda essa glória, e ele se faz homem, como eu e você. Nasce uma manjedoura. A grandeza desse ato de Jesus, por isso que eu disse, é difícil de descrever. O Deus que criou o sol, que criou as estrelas, que fez, e de repente ele se faz menor do que tudo isso, para ser homem, um bebê, ser cuidado por uma mulher chamada Maria, amamentado, viver o que eu e você vivemos. E é isso que Paulo está dizendo para nós, para que nós sejamos como Cristo, que nós tenhamos essa mesma atitude de nos esvaziarmos de nós mesmos, de tudo que nós somos, em favor de Deus, daquele que nos deu vida, daquele que nos criou, esvaziarmos de tudo que nós somos em favor do nosso próximo, porque todo mandamento se resume nisso: amar a Deus e amar o seu próximo. Jesus deixa de lado ser igual a Deus, se faz homem como você, sofreu as mesmas dificuldades que você tem sofrido, passou fome, teve sede, viveu conflitos internos, psicológicos, como qualquer ser humano vive, mas contudo foi obediente ao Pai até o fim. E essa obediência o levou a morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados. Pecados que não eram deles, eram nossos. Mas ele morreu. E na cruz Jesus morreu para que eu e você pudéssemos ter vida eterna, vida em abundância. Então é nesse sentido que você precisa imitar a Cristo. Você precisa se dar, se entregar, abrir mão de tudo que você tenha, de tudo que você é, de tudo aquilo que possa te impedir de viver para Deus e para o próximo. Abrir mão. Mesmo que isso possa levar você a uma vida de sofrimento e morte. Você deve viver de modo que as outras pessoas possam, através da sua vida, experimentar o amor de Deus. Que você possa ser o suporte para que pessoas se encontrem com Deus, o caminho, o canal.
para que pessoas cresçam, se elevem. Paulo não estava apresentando somente a vida terrena aqui de Jesus, como um padrão de excelência moral. Paulo não estava dizendo que porque Jesus nasceu pobre e ele viveu na pobreza, ele era possuidor de um padrão moral elevado. A humildade de um homem não está na pobreza. Assim como a soberba, ela não está nos bens materiais que um homem possui. Muitas vezes nós julgamos assim. Nós olhamos para alguém que é pobre, que está vivendo miseravelmente, e aí nós falamos, nossa, que humildade. Às vezes que a pessoa não tem nada de humilde. E às vezes a gente olha da mesma forma para alguém que possui muitos bens, e logo já julgamos que a pessoa que possui muitos bens, de soberbo. Nossa, que a pessoa é soberba, está andando com o carrão. Às vezes para ele, aquilo lá é insignificante na sua riqueza. Não significa que aquela pessoa seja soberba em si. Nós precisamos entender isso. O soberbo é aquela pessoa que se apega ao que possui. Bens materiais, o nome, o status social. Ela se apega a alguma coisa que possui para se definir. E assim também se impor sobre as demais pessoas. Soberbo, então, é aquela pessoa que muitas vezes, por alcançar, por exemplo, um título, ela usa desse título para se impor sobre as pessoas, para se fazer maior que as pessoas, ou para se apresentar. Aí a pessoa vai se apresentar, por exemplo, eu vou só usar aqui um nome de referência, alguém aqui chama, não estou aqui dirigindo, mas por exemplo, a pessoa chama Peter, mas para se apresentar, ela se apresenta, eu sou o doutor Peter. Por que ela precisa se apresentar o doutor? Ela é o Peter, mas ela gosta de botar o doutor na frente porque ela quer ser reconhecida desta forma pela sociedade, pelas pessoas. Eu sou o doutor Peter. Eu sou o reverendo tal. Elas se apegam a títulos. O soberbo faz isso. O humilde, ele sabe quem é. A pessoa humilde. Ele sabe o que ele possui. E ele não deixa que o seu ser seja definido pelo que ele tem, ou pelo que ele alcançou. Ele sabe distinguir aquilo que um título veio por causa de algo e aquilo que ele de fato é. Porque quando Deus chega até nós, você não é doutor nenhum. Você é só um ser humano que ele criou e que você precisa se apresentar diante dele, falar com ele. E a gente precisa entender isso. No fim somos todos assim. E seja uma pessoa pobre ou rica, ela deve sempre se ver como serva. Servo de Deus. Servo das demais pessoas. O apóstolo Paulo, então, escreveu sua primeira carta à igreja de Corinto, lá no capítulo 11, versículo 1, ele diz assim, olha, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ousado, né, o apóstolo, ele chama as pessoas a imitá-lo agora. Mas ele faz isso por quê? Porque ele estava imitando a Cristo. E ele sabia que se as pessoas olhassem para eles, iam ver Cristo e não ele. Então ele diz, sede meus imitadores. Não é que ele está querendo que eles imitem de fato a ele. Eles querem que as pessoas vejam Cristo nele e imitem depois a Cristo. Você pode falar isso para alguém? Sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo? Paulo, ele foi circuncidado ao 8º dia. Paulo era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus. Diz o texto bíblico que quanto à lei, fariseu. Isto é, alguém zeloso pela lei. Perseguidor da igreja por causa deste zelo. Quanto à justiça que há na lei, Paulo se dizia irrepreensível. E por tudo isso, Paulo podia até mesmo esperar, sim, em seus dias, alguns lucros. Como prestígio de tudo isso que ele tinha, possuía, que ele alcançou. Influência no sinédrio, trânsito livre nas altas esferas do judaísmo, amizades com as altas autoridades romanas,
possessões, isto é, né, fama, riqueza. Enfim, ele poderia ter tido uma carreira brilhante. Tudo isso era um grande lucro. Até o dia em que ele ouve a voz de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa maravilhosa experiência no caminho de Damasco mudou os valores, os conceitos, as perspectivas e expectativas de Paulo. E trouxe a ele então uma nova motivação de vida. Paulo desejava agora ser o imitador de Cristo. Por isso ele diz aquelas palavras: sede meus imitadores. Porque ele era o imitador de Cristo. Paulo seguiu os passos de Jesus. Ele deixou de viver para si mesmo. Ele abandonou todos os seus sonhos, todos os seus projetos, para viver os sonhos e os projetos de Deus. Paulo não buscava em nada fins pessoais, interesses para si mesmo. Paulo não buscava os seus próprios sonhos, mas ele sempre pensava no bem-estar, no interesse do outro, da igreja de Cristo. Ele deixou Cristo viver sua vida, ao ponto de um dia ele dizer: logo já não sou eu, mas quem vive. Olha que coisa. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Abandono total do seu ser para que Cristo vivesse por meio dele. Esse é o desafio para você e para mim que somos cristãos. Vivermos essa ética, esses valores do reino, esses princípios. Nós precisamos ser um imitador de Jesus Cristo. Paulo foi esse imitador. Paulo abriu mão de tudo para que a vida de Cristo fluísse. Você precisa abrir mão. Você precisa. O que te prende, o que te amarra de viver verdadeiramente o cristianismo? Que essa vida de Cristo, esse modelo de Cristo, desse Deus que deixou a sua glória, todo o seu poder, se fez homem, fez tão pequeno e fraco como eu e você, para que você pudesse ter vida e ser salvo, que esse exemplo dele possa ser suficiente para te motivar a viver a ética cristã, os valores de Deus. Abra mão de si mesmo por amor a Deus. Abra mão de si mesmo por amor a Jesus Cristo, que na cruz morreu por você. A segunda motivação que eu quero apresentar hoje aqui, para nós vivermos a ética cristã, é que nós somos habitação do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, Paulo escreve: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Paulo está fazendo uma pergunta, mas é só uma pergunta retórica. Ele sabe, ele está dizendo isso para eles. É como se ele estivesse dizendo: vocês sabem que vocês são templo do Espírito Santo. Ele vai depois dizer e afirmar: vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O apóstolo Paulo faz uma pergunta, eu diria até de forma irônica, aos irmãos de Corinto, porque eles sabiam que seus corpos pertenciam a Deus e que eles tinham sido comprados por Deus, por meio do sangue de Jesus. Contudo, estavam vivendo uma vida de frouxidão moral, usando seus corpos para prostituição. Você lê a primeira epístola de Coríntios e você vai perceber isso. Os irmãos de Corinto, sabendo que seus corpos são morada e habitação do Espírito Santo, eles deveriam viver nos princípios morais da ética cristã. E essa verdade, ela é válida para nós hoje. Você é a habitação do Espírito Santo. Você deve se sentir, portanto, motivado a viver os princípios morais da ética cristã, os princípios e valores do reino de Deus. Em Romanos 6, 17 fala assim: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, embora tenham sido, não é mais, escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida.
Romanos 6, 22 diz assim: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. Você era escravo antes do pecado. Quando o pecado te escravizava, você não tinha oportunidade de fazer escolha, porque o seu ser está dominado pelo pecado. As suas paixões, os seus desejos te impulsionam para as coisas pecaminosas. Entretanto, você foi liberto. E ele está dizendo isso, agora que vocês foram libertados do pecado, Cristo fez isso por nós na cruz, Ele nos libertou do poder do pecado, você recebeu o Espírito Santo, agora o Espírito de Deus opera em você, mas Ele diz agora que você se tornou um escravo de Deus. É interessante, né? Porque a gente pode ler isso e você pode, mas então Deus me libertou para me fazer de escravo. Mas a escravidão de Deus é uma escravidão que não é esse procedimento que muitas vezes nós pensamos, a qual eu não tenho agora direito de escolha. Pelo contrário, quando Deus te traz para você ser servo dele, essa é a ideia de escravidão, você se torna escravo, servo de Deus, mas Ele te dá a liberdade para você fazer escolhas. Aí Ele está dizendo para você, o fruto que colhe leva à santidade, e o seu fim é a eternidade. Se você viver como escravo de Deus, eu faço a minha escolha na minha liberdade que foi dada a mim, de servir a Deus, de obedecer o Espírito, de guardar a palavra, então, na medida que eu vivo isso, eu vou colher vida eterna. É isso que ele está dizendo, vou viver santidade. Eu sou agora escravo, sim, eu sou servo. Paulo usa muito esse termo. Sou escravo de Jesus Cristo. Por quê? Porque a minha vida pertence a Ele. Essa é a ideia. Eu me entreguei, eu me rendi a Ele, agora eu pertenço a Ele, fui comprado pelo sangue, eu sou dele. Então eu sou servo, sou escravo dele, pertenço. Mas Deus não nos trata dessa forma como um escravo. Ele te liberta e te trata para que você ouça e você faça as escolhas na sua jornada. Paulo está nos ensinando nesta carta, em outras palavras, que nós podemos vencer o pecado, porque nós estamos vivendo na graça, nós estamos vivendo agora no Espírito. Portanto, ele diz, não somos mais escravos do pecado. Ser a habitação do Espírito Santo significa que você tem dentro de você um poder, um dínamo, que é capaz de levar você a viver uma nova vida. E que você possa começar, se ainda não fez, a manifestar na sua vida os frutos do Espírito. Que na verdade é o fruto do Espírito. Pensa na tangerina. Uma tangerina é um fruto só, né? Você fala, tem uma... Aí quando você abre a tangerina, ela é cheia de gomos. Assim é o fruto do Espírito. Isso é o fruto. Por quê? Porque tudo provém do Espírito, o mesmo Espírito. Mas todos esses gomos, essas qualidades, essas virtudes provêm dele. Por isso é fruto do Espírito. Isso precisa estar na sua vida. Se você vive no Espírito, se você está imerso nessa vida do Espírito, precisa se manifestar na sua vida. Assim como os dons manifestarão. Porque tudo faz parte do Espírito. E é evidente que esses frutos não vão manifestar espontaneamente, só porque você aceitou Jesus como Senhor. É necessário uma vida de renúncia do velho homem. Porque a carne milita contra o Espírito. Por isso que Paulo sempre fala, mortificai a sua carne. É uma luta. Então o Espírito, ele vai dizer para você, olha, segue por aqui, a carne vai puxar você para o outro lado. E você precisa sempre, então, ouvir o que o Espírito está falando e ceder ao Espírito. Gálatas, capítulo 5, verso 24 e 25, está escrito o seguinte: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Viver no Espírito é viver pela fé. É você viver crendo que você já morreu com Cristo para o pecado e ressuscitou com Ele para uma nova vida. Andar no Espírito é você viver na prática a lei moral de Deus. É você evidenciar na sua vida os frutos do Espírito. É você viver perdoando aqueles que te ofendem. É você viver servindo o teu próximo.
Saber que o Espírito Santo de Deus habita em você, que você é o templo vivo de Deus, é uma grande motivação para você viver a ética cristã. Eu sou templo de Deus. Deus habita em mim. Eu preciso viver santidade. Eu preciso viver de forma que Cristo seja honrado e glorificado através das minhas palavras, das minhas atitudes, do meu vestir. Tudo isso. Porque eu sou templo de Deus. E eu quero concluir com a terceira motivação para você viver essa ética cristã, que é o amor. João 15:12 fala assim: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Amor é algo muito confundido em nossos dias hoje. Porque a gente tem uma tendência de pensar amor. Hoje passou na televisão Titanic, né? Eu não assisti, mas se vocês assistiram, nós temos uma tendência de pensar em amor daquela forma romantizada, muito sentimental. Eu sinto algo, então eu preciso que a minha emoção, né? Amor na Bíblia não tem muito a ver com isso, não. O amor ágape, o amor de Deus, não é uma questão muito de sentimento. O sentimento pode estar, sim, incluído, fazer parte desse pacote, mas não é isso que deve determinar as suas atitudes de amor. Então, se eu passar na rua e alguém estiver lá esticado, atirado no chão, eu não tenho sentimento nenhum por ele, porque eu não conheço, não sei quem é, eu passo, dou mais um chutinho nele e continuo. Afinal de contas, o sentimento que eu tenho. Não tenho sentimento, nunca vi. Não é assim. Amor não é uma questão de você sentir. Amor é uma decisão que você toma em amar. E não importa quem, não importa que sentimentos você tenha por esta pessoa. Eu não gosto daquela pessoa. Você já viu aqui? Parece que algumas pessoas gostam de dizer isso, né? O meu santo não bate com o santo dela, né? Então, não tem alguma coisa, eu não gosto. Não é isso. Amar é decisão. É decisão que eu tomo todos os dias. Assim vive também um casal. Quem é casado aqui sabe o que eu estou falando. Você não acorda todo dia, teus sentimentos estão transbordando pela tua esposa, né? Ou a esposa pelo marido, né? Todo dia você olha, ele parece aquele príncipe encantado, todo dia. Não. Tem dia que você já está logo com vontade de dar uma bordoada, porque ele falou uma palavra errada para você. Mas o amor é essa decisão que você toma de amar em todo o tempo. É por isso que quando você vai lá no altar, você promete diante de Deus, das testemunhas, o quê? Que você vai amar no dia da tristeza, não é assim? No dia da alegria, no dia que tiver dinheiro, no dia que não tiver dinheiro. Você vai amar em todo o tempo, até que a morte nos separe. Por quê? Porque é decisão, não é uma questão de sentir. Eu vou amar. E o tempo vai passando. Você casou com aquela mulher linda, jovem. A mesma coisa a mulher. Aí vai passando. O marido vai ganhando uma barriguinha. Não é assim? Daqui a pouco aquele rosto todo belo, perfeito, vai caindo, né? A pele vai envelhecendo. Não amo mais. Amor é decisão que você toma todo dia. E vou amar até o fim. Nós vamos envelhecer juntos. Nós vamos passar por transformações juntos. Nós vamos viver tudo isso juntos. Nós, cristãos, precisamos nos amar assim. Nós precisamos entender que até entre nós, muitas vezes, nós todos vamos ter, né, algumas diferenças entre nós, porque nós somos criados em famílias diferentes, nós somos educados de maneiras diferentes, a gente tem uma leitura muitas vezes do mundo diferente, e aí nós vamos nos encontrando e por meio do Espírito Santo, nós vamos aprendendo a nos amarmos uns aos outros, e a termos os princípios e valores de Deus como referência para que nos tornemos um. Agora, uma igreja nunca vai ser somente um só coração e viver o amor, quando cada um está tentando impor a sua referência de vida e de amor. Não, na minha casa era assim. Não, no meu tempo, quando era assim. Não, esquece, agora acabou, peraí. O que diz a Bíblia, a palavra de Deus? Porque essa tem que ser a nossa referência, a nossa única regra de fé e prática. E na medida que todos nós vamos buscando na Bíblia a referência, a gente vai se alinhando e se aproximando e vamos ser esse templo vivo de Deus e vivermos essa unidade do Espírito Santo. Mas para isso, volta lá no outro princípio, você precisa abrir mão de si mesmo.
Ah, papai me ensinava. Esquece o que o papai ensinava. Minha mãe, esquece que a mamãe ensinou. É hora de você olhar e falar: o que Deus está me ensinando pela palavra dele? Porque eu preciso alinhar com os meus irmãos e viver o cristianismo autêntico e puro. Nós precisamos olhar e aí nós vamos nos amando desta forma. Nós vamos abrindo mão de nós, nós vamos aprendendo uns com os outros, nós vamos colocando a Bíblia junto em prática e nós vamos nos amando, cuidando um do outro. E o amor vai nos impelir a isto, a vivermos a ética cristã. O amor vai nos impelir a nos entregarmos ao outro. Porque assim aconteceu com Deus, tem que acontecer conosco. Por que que Deus veio ao mundo para nos salvar? João 3,16. Porque Deus amou o quê? O mundo, amou você, amou a mim, amou sua criação. E por isso ele se fez homem, para nos salvar. O amor, ele nos empurra para o outro. O amor nos faz sair de nós mesmos. Quando uma pessoa tem amor distorcido, ela ama a si mesmo mais do que o outro. Mas o verdadeiro amor, ele te empurra para o outro. O verdadeiro amor é o que Cristo fez. Ele abre mão de toda a sua glória, ele abre mão de tudo para nos salvar. É isso. Nós precisamos amar dessa forma. É assim que aconteceu com a igreja em Atos. Havia tanto amor, que eles vendiam suas propriedades para socorrer aqueles que estavam em necessidade. Eles valorizavam a vida do outro, até mais do que a sua própria. Então eles desfaziam do que tinham, a fim de poder suprir a necessidade do outro. Isso é amor. E o amor é imprescindível no nosso viver cristão. Veja só o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 13. Paulo vai descrever o amor. Essa descrição ela é linda, poética. Diz assim, 1 Coríntios 13, a partir do versículo 1, eu vou ler até o 8. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente. Agora, ouça bem essas descrições pontuais sobre o amor. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Este amor ágape, este amor descrito nessas linhas que nós acabamos de ler, é o amor altruísta que Deus demonstrou por nós através do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o amor que nós somos chamados a praticar. Esse é o amor onde o outro é valorizado. Um amor que não se ensoberbece. Um amor que sempre espera, que tudo suporta, que tudo crê. É no amor que nós encontramos, por exemplo, razão para nos abstermos, muitas vezes, de alimentos que a nossa fé permite comer. Eu não tenho problema algum de comer uma picanha com gordura. Eu não tenho problema algum da carne estar com sanguinho ali, não. Eu não estou nessa de que a vida está no sangue lá, né? Tenho, posso comer, já sei que Cristo purificou tudo. Eu não tenho problema algum. Mas se eu for na casa de alguém que tem problema de comer carne, que ela está sangrando, eu preciso, em amor, muitas vezes me abster disso.
Eu não tenho problema de tomar um vinho. Não tomo. Não tomo. Mas não tenho problema se tomar um vinho. Não tenho problema nenhum com isso. Não tomo. Para que eu não seja julgado pela igreja, pelos fracos. Desculpa falar, são os fracos que julgam. O próprio apóstolo Paulo escreve isso. E ele se coloca entre os fortes. Ele fala assim, eu como e bebo. Paulo, para o teu desespero, ele bebia vinho, tá? E ele comia comidas que o pessoal não queria. Então, se você julga os outros irmãos, você já condenou Paulo há muito tempo. Paulo comia e ele fala isso, ele escreve. Mas aí ele fala também, que às vezes quando está num determinado lugar, por causa dos fracos, às vezes a gente tem que abrir mão. A gente tem que se abster de algumas coisas. Aliás, Paulo estava comendo, estava na maior festa lá, com os irmãos lá da Galácia, né? Ele e Pedro, comendo, bebendo e tal. Aí chegou uns irmãos, Pedro tentou dar uma de miguezão, saiu de perto, não, eu não estou não. Aí Paulo foi lá, o que é, cara? O que você está fazendo? Agora mesmo você estava com a gente aqui comendo, bebendo, agora está dando aí uma de santinho, né? Você não... Aprenda o evangelho, cresça, tá? Mas é o amor que nos faz isso. Muitas vezes abrir mão um pouco por causa dos outros. É o amor. Por amor aos mais fracos, então eu evito, não bebo. Não bebo nada de álcool. Abrir mão por amor aos mais fracos. Principalmente porque eu sou pastor. E não demora muito para alguém bater o dedo lá e querer me acusar. Então eu não faço. Nem quando eu estou sozinho. Poderia, mas nem sozinho. Mas eu sei que isso não atrapalha nada a minha fé com Cristo. Mas por amor eu deixo e me abstenho. É amor que nos faz isso. É amor que leva a pessoa a se vestir com decência. Eu vou na igreja, e não só na igreja, né? Às vezes também fala da igreja, mas tem que vestir com decência em todo lugar. Irmão, mas vem para a igreja, veste com decência, né? O irmãozinho está ainda fraco na fé, aí vem a irmãzinha com mini vestidinho. Até esperar o irmãozinho ficar olhando lá e começar a pecar na sua imaginação. Mas a Bíblia fala, ai daquele que se torna pedra de escândalo. Veste com decência. Veste com decência. Sabe, crente não tem que ficar andando com roupa toda justa, grudada. Veste com decência. Dá para vestir com decência muito bem, bonitinho. Isso cabe aos homens também. Né? Toda massa bruta, né? Assim, toda apertadinha, né? Para ver se as irmãzinhas também, né? Fica toda eufórica. Veste com decência, querido. E não é só aqui dentro da igreja. Anda lá fora, porque você é templo do Espírito Santo, com decência. É o amor que faz isso. Amor me leva a fazer com que eu não leve o outro a pecar. O amor me leva a proteger o outro. Não é só por mim, é pelo outro. É pelo outro que eu faço. É pelo outro que eu deixo de beber, é pelo outro que eu deixo de comer, é pelo outro que eu faço determinadas coisas, pelo fraco. É por aquele que eu sei que eu posso acabar levando a pecar. Então você não faça, porque Jesus falou, ai daquele que for pedra de escândalo. Melhor lhe sejam as palavras de Jesus, não é minha. Melhor que ele mesmo amarrasse um pedregulho e se jogasse no abismo. Por quê? Porque vai ser feia a coisa quando chegar no céu. Só que é isso que eu falei. Por que eu estou falando de ética cristã? Lembra no começo? Agora eu vou encerrar com vocês. Porque muitos cristãos hoje estão vivendo a vida de qualquer forma e acham que está brincando de ser crente. Ah, eu estou com a minha salvação garantida. Cuidado, querido. Cuidado. Você pode estar sendo pedras de escândalo para muitas pessoas. Jesus já disse. Melhor você pendurar logo uma pedregulha. Não vai fazer isso hoje, por favor, tá? Não faça isso hoje. Essa é a maneira de Jesus falar para você quão sério é isso, né? Mas não é para você fazer literalmente. A Bíblia nos ensina a seriedade das coisas de Deus. Não se brinca com Deus. Jesus chega a falar, usando dessa linguagem, alguém que está pecando, que ele diz, os teus olhos te fazem pecar, o que você faz? Arranca teu olho, porque é melhor você ir cego para o céu do que com os teus olhos para o inferno. Então veja que a coisa é muito séria. Então você precisa sim viver essa ética cristã. Você precisa praticar os ensinos de Deus. Isso é amor.